Bom dia, gente. Feliz de estar aqui, muito feliz. Como o Beto falou, foi uma semana atípica e assim, isso vai tomando o nosso coração. Já pedi desculpa para o Anderson, ele ficava: Dodô, qual é o texto, qual é o tema, qual é o texto, qual é o tema? Falei: cara, aqui a gente funciona um pouquinho diferente, a culpa é minha, não é nem dos irmãos. Geralmente eu aviso isso lá na igreja no domingo quando eu chego na manhã, o tema e o texto, né? E aí, agora tem um irmão que ficou incumbido de me cobrar no sábado de manhã. E eu falei: cara, eu vou te mandar, pedir perdão para o Beto também. Só que com essa falta de água, a nossa igreja ela funciona num prédio que seria um posto de gasolina imenso, porque seria um grande posto com gás na região que não tem, e embaixo todas aquelas lojas de conveniência, borracheiro e tudo. O segundo andar, onde funciona a igreja, que tem 500 metros quadrados, seria apenas um depósito, porque o proprietário tem muitos outros postos. E em cima não existiria. Então o prédio foi construído para ser um posto sem estrutura nenhuma, de água, tudo muito assim, é bonitinho, mas é bem zoado. E a gente, com a falta de água, a gente tem uma caixa que serve a igreja de 3.000 litros apenas, que zerou, e não tinha como levar nem pipa d'água direito, e não tinha pipa em Niterói, era só para os hospitais, né, para as primeiras necessidades. E aí eu inventei com o irmão maluco que aceitou a ideia dele transportar a água numa caixa d'água dentro de uma carrocinha, de uma carretinha que transporta cavalo, do meu irmão. E ele topou essa ideia, só que a gente fazia a retirada da água da piscina do sítio com uma bomba sapo, que demora a beça para encher uma caixa, e depois demorava mais ainda para jogar para cima do prédio. Então eu fiquei de sexta-feira, 7 horas da noite, até 2h30 da manhã na igreja, tentando botar água para cima para funcionar, para ter o evento dos casais, que aconteceu, graças a Deus, ontem, tudo bem, lá tinha em torno de umas 140 pessoas. Então foi luta, porque também para subir no telhado do prédio, não tem uma estrutura de escada. A gente sobe numa escada e quando chega no último degrau você não alcança, e eu tenho essa dificuldade mais acentuada do que os outros, né? Você tem que pedir para alguém segurar com muita força e subir naquele negocinho que fica em cima da escada, sabe? Que não é um degrau, e depois puxar no braço. Eu estou pesado e fora de forma. Foi uma luta. Eu subi mais de 20 vezes na sexta-feira, desesperado. E quando você consegue botar água na caixa, dá ar nas torneiras. Aí eu, lesado, sem entender muito bem sobre isso, né, fiquei mais preocupado. Eu botei na caixa de outro, então não botei na caixa Gente, foi um terror. Aí o Conrado, esse irmão querido, foi abrindo, tirando o ar, e a água chegou e deu tudo certo. Mas assim, ontem, a idade está chegando, eu percebo isso. Ontem eu estava estourado, cansado demais. Até consegui dormir à tarde, coisa que eu não consigo, dada a minha hiperatividade. Mas foi uma benção, e está aqui uma alegria, Beato. Já fui muito abençoado. Tem hora que dá vontade de falar assim, gente, que nem um pastor amigo maluco que a gente tem, que chegou, leu o texto e foi embora, né? O culto já foi tão bom, que o louvor já produziu nos nossos corações, o que o Jurandir falou também, para a gente, sobre a questão da contribuição, do que Deus faz nas nossas vidas enquanto dormimos, essa graça, os avisos, até nos avisos, Roberto me abençoou. Eu falei: Jesus, muito obrigado, mas a gente está aqui para se debruçar mais uma vez sobre a palavra de Deus, e eu louvo a Deus por isso. E eu quero compartilhar um texto nessa série que é extremamente desafiador também para mim. Isso, Beto manda um briefing, né, uma estrutura. Dodô, segue assim, escolhe os temas assados. Eu falei: Jesus, me ajuda, porque eu também não sou muito assim tão organizado quanto eles. Eu vi a criação das artes, né, todo o processo criativo do Anderson. Falei: cara, que parada maneira. E quando eu pensei nesse tema crescimento, eu falei: para a gente crescer, a gente tem que ter base, tem que estar fundamentado em algo, tem que estar sustentado por algo que nos permita crescer em todas as demais áreas da nossa vida. E foi extremamente desafiador separar esse texto, mas é um texto que fala tanto ao meu coração, e que, alicerçado nele e sobre ele, tem me dado a possibilidade de experimentar pela graça de Deus, pela graça que Ele nos dá, até mesmo de cooperar com Ele na vida. Tem me dado a oportunidade de crescer em tantas outras esferas
da minha existência. Eu quero compartilhar com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versos 14 a 18. Para a glória de Jesus. É uma alegria estar aqui. A Plena Mosaico ama essa igreja. Eu amo essa igreja, a Plena Rio. Temos um enorme carinho pela vida do Beto, da Sheila, da Malu e do Chico. Fiquei feliz de ver Vivi e Rafa aqui. Vivi é menor do que eu e tem uma voz que parece que meu irmão, né? Se fechar os olhos, você pensa que tem mais gente cantando. Não está sozinha não, está com o Espírito Santo, né, Vivi? Glória a Deus por isso. Diz assim o verso 14 de 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui o teu texto, é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Te louvo por estar aqui, te louvo por tudo que o Senhor já ministrou no meu coração, nessa comunidade de fé tão amada, nessa família da qual eu faço parte, a Igreja de Jesus. Fala conosco através desse texto, a despeito de quem prega, das minhas muitas carências, a despeito de quem ouve, os meus irmãos e irmãs, também tão necessitados do Senhor, como eu sou. Fala conosco, Espírito Santo, continue falando conosco, é o que nós te rogamos, humildemente, no nome daquele que é único, que é santo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que oramos. Amém e amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero, pelo menos nesse primeiro momento, gerar uma inquietação no seu coração. E eu espero que você encare isso aqui com muita honestidade. E a pergunta é: como você encara a proposta de viver a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, com paixão e devoção, não de uma maneira caricata, ou apenas religiosa, no sentido ruim da palavra, mas que toma o nosso coração de uma maneira tão viva, tão orgânica, e não nos permite crescer em qualquer outra área, sem que consideremos aquilo que Cristo é, aquilo que Ele fez e aquilo que nos tornamos nele. Como você encara isso? A fim de que você seja de fato alguém inserido nessa vida de comunhão com Deus, com o próximo, vivendo o seu reino e engajada na sua missão. Como você pode olhar para a sua vida hoje e considerar tudo isso que Cristo fez e nos tornou nele? O que isso tem gerado em você? Como isso tem efeito na sua existência? Como isso tem efeito nas suas áreas ou nas esferas da sua existência, da sua vida? Porque, queridos, Cristo não é só o primeiro, como o Felipe falou ontem lá na nossa igreja, eu tenho que estar em primeiro. Cristo tem que estar em tudo. Não são categorias que não se comunicam, não, é um Deus que está inserido em toda a nossa existência, que nos faz crescer em qualquer área, em qualquer movimento que façamos, encharcados da certeza de quem Ele é, o que Ele fez e no que nos tornamos, a partir da sua obra, da graça que nos alcançou, desse favor imerecido maravilhoso. Nesse texto que acabamos de ler, Paulo fala do amor de Cristo que nos constrange, mas fala de um amor de Cristo que nos constrange e não nos coloca inertes,
ou apáticos, mas no amor de Cristo que nos constrange, nos impulsiona, nos motiva, nos leva a algum lugar, nos faz crescer, que atua, que encharca o nosso coração, que interfere na nossa existência em todas as áreas. Ao entender esse amor, Paulo não só fica constrangido, mas Paulo é motivado, Paulo é empurrado, Paulo cresce numa vida de ministério, de reconciliação com Deus. Uma reconciliação que não é fragmentada ou compartimentada. Atinge aqui, mas não atinge ali. Interfere aqui, mas não interfere acolá. Não. Uma reconciliação que, como o pecado que atingiu a todo homem, atingiu o homem todo, também atinge toda a nossa existência. E estabelece paz, não só num sentido emocional ou até mesmo espiritual, mas paz no sentido pleno, completo. E nos dá a possibilidade de agora sim alicerçados em algo que é firme, como sabemos, Cristo é a rocha. Temos a possibilidade de crescer, porque isso atinge a toda a nossa existência. Sabemos, o pecado nos afasta. O homem acha que pode ser autônomo e sai crescendo para tudo quanto é lado. Já viu aquela árvore que cresce toda errada? Tem um pastor querido de Uvan que me deu um bonsai. E ele, foi muito caridoso, ele me deu um bonsai de 15 anos. É uma árvore, eu esqueci o nome dela agora, o nome, como é que é, científico. Ela é linda. E eu tenho que ficar mexendo nela durante a semana para pegar a luz do sol, enfim, certinha, botar adubo, regar e cuidar. Aí tem dia que ela está um pouquinho mais zoadinha, tem dia que ela está bem bonita. E eu olho para aquilo ali e falo, tem hora que se eu demole, ela começa a crescer. E eu não faço a poda certa, eu estou aprendendo ainda. Ela começa a crescer disforme. O bonitinho do bonsai, quando ela fica toda redondinha assim, né? E eu estou aprendendo a fazer isso. Mas alicerçados em Deus, sem essa experiência de viver de maneira autônoma, ou querendo limitar Deus em algumas áreas da nossa vida, nós crescemos de forma harmoniosa. Mas se desejarmos outra coisa, se ainda continuarmos a fazer essa guerra de querer sermos autônomos em algumas áreas da nossa vida, e não deixar que Deus interfira, ou não entender que Deus está interferindo e fica naquela luta com Ele, nós crescemos de maneira disforme. Galhos crescem mais do que outros. E Cristo revela essa necessidade de nos entregar por completo. Em amor morreu por nós, pagando a nossa dívida e nos reconciliando com Deus. É daí que vem a motivação do coração de Paulo. A motivação para uma vida cristã, que atinge a nossa existência, que nos faz crescer e entender essa obra que foi feita por amor a nós. Não é o dever, né? Não é por dever ou medo, mas é por amor. Essa entrega é por amor, um amor que nos constrange. Paulo entendeu e nos ensina hoje que Cristo morreu para a nossa salvação, e assim se vivêssemos por meio dele, para ele, com ele, e ainda experimentássemos a realidade da nova criação hoje e por toda a eternidade. Um crescimento sadio nos dá a oportunidade de hoje experimentarmos, vislumbrarmos, não somente vislumbrarmos, mas experimentarmos aquilo que experimentaremos lá na nova criação. Reflexos dessa obra que já existe em nós, reflexo dessa pedra sobre a qual estamos fundamentados, alicerçados, que nos permite crescer de maneira harmoniosa. Isso é estar em Cristo, isso é viver em Cristo. E eu quero ver com vocês 4 pontos nesse texto, que nos aponta para uma possibilidade de vivermos em Cristo, por Cristo, a partir daquilo que Ele fez, e ao final sim, olharmos para tudo isso e falar assim, estamos fundamentados nessa realidade, nessa verdade que é Cristo, sua obra, podemos sim olhar para as nossas muitas possibilidades e crescermos para a glória dEle. Diz assim, ou melhor, o primeiro ponto, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Verso 14, mais uma vez. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram.
A morte de Cristo é a nossa vida. E é lindo isso no Evangelho. Ele morreu para que tivéssemos vida. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Isso é salvação. Isso é entender e ver que Cristo agiu como um verdadeiro substituto, representante, que quando Ele morre por nós, morremos com Ele, mas quando Ele ressuscita e vive, estamos vivos nele agora, para a glória dEle. Morremos para o pecado e para a glória de Jesus nascemos para uma vida nele. E isso muda tudo. Muda tudo saber que estamos nele, muda tudo, mais uma vez trazer para a nossa mente, para o nosso coração a ideia do que ele fez. Eu amo um livro que eu acho que vocês usam aqui, Vida Centrada no Evangelho, ou já usaram, que me deu uma perspectiva de Evangelho muito mais ampla, porque muitas vezes olhamos para a realidade do Evangelho e achamos que é apenas uma porta de entrada, que foi a notícia que nos fez entrar nessa relação com Deus maravilhosa, de entendermos a graça, mas o Evangelho não é apenas uma porta de entrada, o Evangelho é um caminho que precisa ser trilhado todos os dias, e essa mensagem precisa ser reforçada e dita ao nosso coração enganoso, ainda sobre algum aspecto atingido pelo pecado, a fim de que possamos viver para a glória dele, e nesse viver para a glória dele crescer. Sua morte nos trouxe vida de verdade, isso precisa ecoar dentro de nós, da mesma maneira que o pecado de Adão alcançou a sua posteridade, ou seja, toda a humanidade, a morte de Cristo tornou a minha vida e a sua vida resgatadas e reconciliadas com Deus. Leia depois Romanos 5, de 12 a 21, a morte de Cristo trouxe vida sobre todos nós, e que ele morreu na cruz é um fato. Celebramos recentemente a ressurreição dele. Ele só ressurgiu porque estava morto. Eu brinquei lá na igreja, só tem essa possibilidade. Ele morreu, e que ele morreu por todos o que neles crê. Isso é Evangelho. A morte dele é um fato, e que ele morreu por todos é Evangelho, é a boa notícia, por todos aqueles que são encontrados pela graça deles. E aí encontramos um paradoxo, para mim e para você. A gente precisa morrer para crer, participar, experimentar e crescer em Cristo. E é legal quando a gente pega o exemplo da semente, para que ela germine e depois cresça, ela precisa morrer. Em segundo lugar, Cristo morreu para que vivêssemos para Ele. Olha o que diz o verso 15. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, quando eu vejo que o Senhor, através da vida, do tempo, tem amadurecido o meu coração, é quando eu me percebo pensando menos em mim, sendo menos egoísta e pensando mais nas pessoas que cercam a minha vida, que cruzam a minha história. Não só as pessoas que o Senhor me confiou, como meus 2 filhos e a minha esposa, para cuidar diretamente, mas todas as demais pessoas. Quando eu entendo que eu não vivo mais para mim mesmo, que eu não vivo debaixo apenas de satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, mas que tem algo para além disso. E quando eu saio debaixo desse teto limitador, que é o ego do Dodô, e entendo que eu vivo para Cristo, isso me possibilita crescer muito mais em todas as áreas. A compreensão da morte de Cristo por nós nos faz viver para Ele, em todas as áreas, em todas as esferas da vida, para a sua glória. O Salvador, Jesus, aquele que celebramos domingo após domingo, não morreu para que vivêssemos uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, mas morreu para que vivêssemos uma vida centrada nele, para que aquilo que é a nossa vida financeira,
ou a nossa realização profissional ou familiar, aponte para Ele. É comum acharmos que a pessoa está crescendo muito na vida quando olhamos do ponto de vista material. Talvez seja aquilo que temos a maior facilidade de fazer a aferição. Mas é bem verdade que é muito para além disso. Muito, 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 muito. E a gente que caminha um pouco mais perto das pessoas e ouve alguns relatos e atende gente e chora junto e se alegra junto, a gente percebe que isso é tão pequeno. E é tão legal quando a gente vê alguma pessoa entendendo que o que está fazendo a vida dela ser uma vida melhor, o que está fazendo a vida dela ter mais sentido, ser cheia de verdade, de significado, ela não viver mais para si, mas viver para Cristo. E vivendo para Cristo, experimentando a beleza de ter uma vida de contentamento, e aí sim, experimentando um crescimento que ninguém pode dar, nenhum plano profissional pode dar de carreira, nenhuma empresa, nenhum ganho pode te dar do ponto de vista financeiro. E isso para muitos pode parecer, como uma vez uma pessoa veio falar comigo, que doideira isso, Deus cria pessoas para a sua glória, Deus é tão assim necessitado de alguém. Não, eu falei, Deus não é. Isso é um cuidado dele para conosco, isso não é tirania. Fomos criados para a glória de Deus e só encontramos satisfação plena quando isso se torna uma realidade. A nossa vida só fará sentido quando isso for a realidade em todas as áreas. Se cresço para a glória de Deus. Faz sentido também pararmos e pensarmos o tempo todo se o que planejamos e realizamos em todas as áreas da nossa vida glorificam a Deus, das coisas mais simples às mais elaboradas. Hoje, quando eu cheguei aqui, e eu não quero trazer assim um tom místico para a fala, mas quando eu estava ali louvando, e teve uma hora que eu fechei os olhos e falei assim, Deus, eu senti uma presença tão forte, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso, né? O que o Senhor quer falar? E aí, uma fala que eu tive ontem lá na igreja, quando a gente fez uma reunião de casais, assim, quase parecido com um culto, e algo muito simples do ponto de vista litúrgico, e era o louvor, 2 músicas, depois o Felipe falou, foi uma bênção, e eu falei assim, cara, é isso que a gente precisa ter satisfação e querer crescer. Quando eu estava pensando aqui, tudo que eu ia falar, de maneira simples, mas alicertado naquilo que de fato é real, é vivo, é poderoso, é Jesus. E eu fiquei pensando, muitas vezes a gente quebra a cabeça, vamos fazer uma reunião diferente, vamos trazer alguém para falar sobre tal assunto, tudo isso é legítimo, é bom, mas o fundamental é Jesus, é a palavra dele, que encharca as nossas vidas ao ponto de fazer com que tudo em nós deseje, queira ser construído, ser realizado para a glória dele. E aí a gente planeja tanto, a gente olha tanto para o que está fora, a gente vê tanta gente passando, a gente fica na timeline das nossas redes sociais e vendo as pessoas fazendo mais e melhor e fica angustiado com aquilo, e as pessoas crescendo, e a gente muitas vezes estagnado em determinada área, sem saber lidar com a saúde, sem saber lidar com o dinheiro, sem saber lidar com a família, sem saber lidar com a vida profissional, mas a gente esquece de devotar e entregar e descansar e esperar que Deus, que é aquele que dá enquanto dorme, faça com que cresçamos a partir dele, fundamentados nele, descansando nele, tendo base como ele. Isso nos impõe, viva a partir desse desejo de glorificar e experimentar os melhores dias da sua vida em Jesus, e isso vai te impor, vai te oportunizar a crescer nele, em todas as áreas que você precisa crescer, que são reais, que precisam da intervenção dele, com a cooperação sua, e isso, como foi dito aqui, é graça dele. Mas antes, o primeiro é Jesus, é entender que o que ele é, e o que ele fez, e o que ele te transformou, isso tudo é o mais importante.
Isso tudo é que vai nos dar base, isso tudo que é o alicerce. Não servimos a Cristo para ser salvos, não glorificamos a eles para ser salvos, mas porque já fomos salvos. É isso que tem que encharcar o nosso coração e nos constranger diante desse amor, e olhar para a nossa vida com honestidade e falar, não está bom nessa área, porque nessa área eu não glorifico a Deus, nessa área eu dou mau testemunho. Sabe, diante de uma realidade minha, e a minha esposa é presente nisso, eu vi que eu estava administrando muito mal a minha vida financeira, e eu falei, Senhor, eu não estou te glorificando nessa área. E a maneira como Ele lida com a gente é muito graciosa, nunca faltou nada, mas mesmo assim, eu olhei e falei assim, eu sou um vacilão nessa área, eu preciso melhorar muito, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso crescer, eu preciso alcançar maturidade em lidar com os meus desejos, com as minhas vontades, quando eu lido com uma coisa importante, que não deve ser Deus, e de fato não é, e glória a Deus por isso, mas que é sim instrumento de Deus na minha vida para que Ele seja glorificado. Quando eu olho para o tempo que eu dedico a mim e às pessoas que estão ao meu redor, eu preciso olhar e ver se de fato o que eu tenho dedicado, ou o que eu tenho investido, glorifica a Deus, ou apenas satisfaz os meus desejos mais carnais possíveis, de querer que tudo gire em torno das minhas vontades. Nossas boas obras, nosso bom serviço, nossa adoração, não são a causa da nossa salvação e do nosso crescimento, mas são consequências dela. E quando a gente olha para que Cristo é, o que Ele fez, do que Ele nos tornou, temos sim que viver a vida cheia de frutos, experimentar a certeza e a glória de saber que um dia estaremos com o nosso Senhor, salvação, algo que ninguém pode nos tirar. Romanos 8 diz bem claro ao nosso coração, mas também crescer para que Ele seja glorificado em tudo. A pergunta básica tem que ser muitas vezes, o que eu faço no meu dia a dia, a maneira como eu vivo, eu considero isso que Cristo fez por mim? Eu considero aquilo no qual Ele me tornou, nova criação, não mais apenas criatura, mas filho, filha? Em terceiro lugar, Cristo morreu para que vivêssemos com Ele, por Ele, com Ele. Verso 16 diz, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim, porque antes, como Paulo diz, ele só conhecia Cristo pela razão ou pela intuição, mas agora um Cristo revelado, o Senhor que habitou entre nós, aquele que conhecemos pela sua graça, que nos deu a clareza e se revelou a nós. Isso é comunhão. Queridos, é incrível como de maneira orgânica, quando estamos conectados em comunhão com Deus, nas coisas mais básicas da nossa vida, nós crescemos. Come o feijão com arroz, com uma proteínazinha, faz as refeições no horário certo. A gente está aí envolvido, eu fico lá nessa guerra que eu tenho com o meu peso, eu fico lá vendo uma opção de coisa, né, tentando fazer a dieta X, dieta Y, aí fico constrangido quando vou no nutricionista, aí vou no endócrino, o cara olha para mim, briga comigo, enfim, e aí eu fico nessa situação, mas eu olho para as pessoas que fazem o básico, tem uma comunhão básica com Jesus, básica, mas real, viva, por um período, e depois procura o pastor Roberto, para dizer o quanto você cresceu nas coisas mais importantes da sua vida, diz para ele, dá testemunho, por mais que aqui seja uma igreja que não dê oportunidade, a nossa igreja fala que a nego não dá oportunidade não, porque 10% a gente, né, Sam, vocês serão mais, é óbvio, claro, né, mas 90% é de doido, né, querendo falar alguma coisa, mas procura ele, abre o coração e fala. Isso é comunhão com Jesus. Não podemos
esperar crescer nas nossas vidas sem considerar quem Ele é e andar com Ele. Devocional básica, oração básica, tempo delimitado. Paulo admite que antes conhecia Cristo somente porque ouviu dele, agora ele o conhece de uma perspectiva que mudou a sua história por completo. E muda mesmo. Não tem como viver uma vida sem que as áreas da nossa vida sejam afetadas quando conhecemos a Cristo. Chamamos isso não só em relação à salvação, mas do ponto de vista geral, de graça irresistível. A gente quer estar perto dele, a gente quer estar com ele, a gente quer mudar para a glória dele. Coisas que antes eram consideradas importantes, não são mais importantes, porque Cristo passou a ser o mais importante. E eu acho lindo aquele texto de Paulo, eu vou ler com vocês, de Filipenses 3, 4-8. Paulo era o cara, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de ser um judeu, sábio, mestre. Ele diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, pedigree, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quando a gente está conectado e tem essa comunhão maravilhosa com Cristo, Ele ordena os nossos afetos, ordena os nossos desejos, ordena a nossa história, a nossa vida, e de maneira, mesmo que seja paulatina, ou seja, devagar, mas constante num processo, as coisas acontecem de maneira orgânica e saudável. O crescimento vem. O que você precisa na sua história hoje, para que você cresça em várias outras áreas, é saber aonde você está alicerçado. Volto a dizer isso. Quem é a sua base? Quem é Cristo? O que Ele fez? O que Ele te tornou? E a oportunidade que Ele te dá de viver com Ele. Gente, Cristo é o nosso melhor amigo, é o Senhor e Salvador, mas também é o nosso melhor amigo. O que você tem feito com essa verdade? E talvez você espere uma chave, ou espere alguma tipo de frase de efeito, ou você queira uma receita de bolo, ou você queira uma oração forte para que em determinada área da sua vida você cresça, mas você negligencia o básico. O básico. Ter comunhão com Cristo nos faz crescer no amor a Ele e ao próximo. Ter comunhão com Cristo nos faz crescer para a glória dEle, e as pessoas olharem e verem Ele em nós. Por fim, Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação. Olha o que diz o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Estar em Cristo nos dá a possibilidade de viver coisas novas. Já é uma nova vida, já é uma nova realidade. Paulo conclui brilhantemente: estar em Cristo é ser nova criatura nele, para a glória dele, é ter esperança eterna, sim. E isso deve alimentar o nosso coração todos os dias diante da vida que é difícil, como temos dito lá na igreja, é marreta. Isso nos dá o suprimento para os nossos anseios. Isso nos faz enxergar o mundo de maneira diferente. E isso, queridos, nos faz ter os nossos desejos subjugados à vontade dEle. Isso nos faz entender que aquilo que grita muitas vezes dentro de nós, querer ser Deus da nossa própria existência, está subjugado a Ele. Isso nos faz a cada manhã dizer para nós mesmos, fazer uma pergunta que eu preciso responder e você precisa responder: o que faço? O que sonho? O que tenho realizado? Glorifica a Deus?
Há um tempo atrás a gente pregou algo parecido lá na igreja. E um irmão, desafiado não porque foi pelo que foi dito, da maneira que foi dita, da ênfase que foi dada pela pregação, enfim, mas desafiado, eu creio, totalmente pelo Espírito Santo, teve que tomar algumas posições muito severas na sua empresa. E é uma empresa enorme. E essas posições, à luz daquilo que Deus falou ao coração dele, poderiam trazer desdobramentos, ou melhor, trouxeram desdobramentos de maneira também bem significativa para ele. Mas algum tempo depois de ele ter tido essas muitas reuniões e ter restabelecido algumas direções para a sua empresa, é uma empresa que trabalha no sistema portuário, com várias nuances, com tratamento com o governo. Ele chegou e disse: pastor, foi muito difícil. Era algo que eu relutava há muitos anos, mas depois que eu fiz, a perda que eu imaginei que eu poderia ter, eu não tive. Mas isso eu já tinha até quantificado, já tinha até dimensionado e estava disposto. Mas a paz que eu tive no meu coração e o crescimento que me foi dado de viver em paz com Deus e com a minha família, com os meus funcionários e com aquilo que eu professo ser cristão, discípulo de Jesus, isso não tem preço. Não tem preço. E ele falou: eu experimentei algo que eu não experimento há mais de 20 anos nessa área. Paz. Paz de Cristo, como a gente sempre fala na igreja. Hoje eu tenho paz com Cristo, pela obra dele, e paz de Cristo, para viver para a glória dele. Estar em Cristo é participar antecipadamente da nova criação, do cuidado, da comunhão, da certeza. Estar em Cristo é crescer nas áreas que ele tem para que você cresça e testemunhe acerca dele. Eu vi aqui sendo divulgado o retiro de casais, nós divulgamos o nosso ontem. E a gente faz retiros muito legais, vocês fazem, nós temos esse DNA meio que foi impresso lá atrás, na Igreja Plena de Caraí, muito pelo movimento que o Vinícius, que era líder junto com a Kelly, o Fabrini e a Viviane, enfim, de fazer algo legal, num local legal. Isso demanda investimento. E eu lembro no início, Beto deve lembrar disso também, que alguns irmãos, naquela época que estava todo mundo viajando aqui para a América do Sul, ou para Itacaré, ou para a Costa do Sauípe, as pessoas olhavam e ficavam comparando: com esse valor do retiro eu vou para a Argentina. Eu falei: vai passando necessidade, mas vai, né? Eu vou para a Costa do Sauípe, eu vou para não sei o... Cara, mas perdi uma dimensão de que aquele investimento não era só para curtir um hotel num lugar maneiro, com uma boa alimentação. A dimensão de crescerem como casal, e crescerem não só a partir das pregações, o que já é maravilhoso, mas crescerem num momento dedicado um ao outro, da presença de um estar com o outro ali, investindo, e só você dizer para tua esposa: estou indo nesse retiro porque eu te amo, estou investindo no nosso casamento, e ela dizer para você: eu estou indo nesse retiro porque eu te amo, estamos investindo no nosso casamento, e investindo na igreja. Eu falei ontem lá, quando lançamos lá o nosso retiro de casais, você não está investindo apenas num retiro, num local de lazer maneiro, com uma boa alimentação. Você está investindo no seu casamento, dizendo para a sua esposa, para o seu marido: nós estamos juntos nessa, a gente vai investir nisso. Mas você também está investindo na igreja, porque ali os relacionamentos são alicerçados, a comunhão é consolidada, você conhece pessoas, você entra na vida das pessoas, e aí o seu casamento cresce. O meu casamento, estamos aí casados há 25 anos, não parece, né? Porque minha esposa tem a cara de novinha e tal. Estamos casados há 25 anos. O nosso casamento cresceu muito na comunhão com outros casais mais experientes da Igreja de Jesus. Isso é nítido. É assim, gritante para nós.
Estar em Cristo e participar é participar antecipadamente da nova criação, no nosso casamento, na nossa história profissional, na nossa vida financeira, na nossa paternidade. Renata estava ali falando, achou tão bonitinho os filhos de João fazendo carinho nele, enquanto ele adorava e orava, eles olhando para ele assim. Cara, isso é ter comunhão com Cristo. Lá na igreja tem um movimento agora das pessoas falando, não, são 100 crianças por domingo. De 95 a 110, fica variando. E não tem espaço para a galera ficar em pé. Quando as crianças saem, todo mundo senta. Aí tem aquela galera, não, vamos fazer um culto para as crianças em algum lugar, que não sei o quê. Eu falei, não. Eu quero que o meu filho, que não são mais pequenininhos, mas foram, ou que os seus filhos, fiquem no louvor vendo o pai adorar, a mãe adorar. Eu quero que eles me vejam ofertando. E lá a gente não serve ceia para crianças, é uma pegada nossa como igreja reformada, por não terem consciência daquilo que Cristo fez ainda. E eles falam assim, mas fica um incômodo, fica uma bagunça, né? Aquele tumulto, e tem criança que quer pegar, tem pai que não sabe se dá, porque fica refém do filho. Falam, não, ensina ele a valorizar esse momento, para que um dia ele tenha um desejo de participar da ceia do Senhor. Entenda isso como algo vivo, legítimo, cheio de verdade. E aí a gente, trazendo aqui para o nosso tema, estando em Cristo, a gente cresce, e o legal é que quando a gente cresce, naquilo que é básico, aqueles que estão ao nosso redor crescem juntos. Crescem juntos. É pertencer a uma nova ordem, é santificação, separação. Por fim, verso 18, aplicando, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu esse ministério de reconciliação. Seja grato, sejamos gratos, tudo vem dele. Sejamos engajados na missão, intencionalmente crescendo para ele, por ele, para a glória dele. Terminando, eu queria dar uma definição final para tudo isso que foi dito. E quando eu estava escrevendo isso, eu falei, Senhor, me ajuda. Estar em Cristo é ser constrangido e atraído pelo seu amor. Atraído por um amor que foi capaz de dar a sua própria vida, se despir de toda a sua majestade. Estar em Cristo é morrer e viver para Ele. E em amor, servi-lo, em amor, servir a outros, em amor, interferir na vida de outros, andar com Ele em transformação numa nova realidade, que nos dá sim a oportunidade de aí sim, crescer, e crescer de maneira saudável, crescer e crescendo, testemunhar dEle, numa vida de transformação, numa nova realidade, da qual somos chamados a fazer parte, já, e mesmo que ainda tenham, ainda não, porque Cristo ainda não voltou, e nós desfrutamos dos novos céus e da nova terra, já vivemos uma nova realidade nele, para a glória dele, sendo assim, agentes da proclamação, da mensagem de reconciliação, ou seja, quando crescemos, não crescemos para nós mesmos. Quando crescemos, isso não morre na nossa satisfação de crescer. Quando crescemos, apontamos para a glória de Jesus. Em que área você precisa apontar para a glória de Jesus? Em que área? Em que área você precisa ser constrangido mais uma vez por esse amor, atraído a Cristo e desejoso de viver uma comunhão que te faça comer daquilo que é o básico, mas é o necessário, é o suficiente. Cristo é o suficiente a fim de que você cresça. Sabe, coloque isso diante de Deus hoje, que ao terminarmos esse culto, que é um culto ao Senhor, você coloque para Deus, Senhor, me perdoa, porque nessa área eu sou um vacilão, eu necessito da tua intervenção, eu quero crescer para a tua glória, eu quero me despir dos meus achismos, eu quero mudar os meus desejos, eu quero que o Senhor faça isso em mim, para que eu cresça,
cresça experimentando uma nova realidade de vida, de criação restaurada, e seja agente de transformação, de proclamação de quem Tu és, para a Tua glória. Eu quero orar com vocês, depois passar uma palavra para o Beto. O desafio de estar aqui sempre é enorme, de preparar algo que faça sentido mais ainda, e a gente descansa na graça do Senhor. E talvez o meu maior desafio foi olhar para a minha vida e ver que em algumas áreas eu não estou crescendo. Nessa perspectiva de crescer alicerçado nele, na comunhão com Ele, para a glória dEle. E quando eu cheguei hoje aqui pela manhã, enquanto cantávamos as primeiras músicas, eu falei: Senhor, muda isso na minha história. O Senhor tem me dado tanto em tantas áreas, e eu tenho negligenciado e tenho feito muitas vezes da maneira que eu acho que tem que ser feita. E toda a estagnação e toda atitude de negligência, isso tem me entristecido, e só o Senhor pode mudar essa história. Eu quero te incentivar a fazer uma oração assim: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história como marido, como esposa. Muda a minha história em relação à minha vida profissional. Muda a minha história em relação à minha vida financeira, à minha paternidade, à minha maternidade. A maneira como eu lido com a minha saúde. Muda isso, Senhor, para a Tua glória, e me faça crescer. Crescer em Ti, a partir daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor me transformou. Livra-me de mim mesmo, Senhor, por favor. Senhor, estamos diante de Ti e carecemos da Tua intervenção. Essa é a realidade das nossas vidas. Essa é a realidade das nossas vidas. Como precisamos de Ti, Senhor. Queremos crescer em tantas coisas, mas nos faça primeiro crescer em Ti. Nos faça primeiro pisar sobre a rocha e crescermos alicerçados sobre quem o Senhor é, sobre a obra que o Senhor fizeste, sobre aquilo que o Senhor nos transformou. Essa é a realidade, a fim de que proclamemos a verdade. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso objetivo. Para isso fomos criados, a Tua glória, a Tua missão de evangelizar as pessoas através da nossa vida. Faz assim, Senhor. É o que eu te peço sobre a minha vida nessa manhã, e sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Toma a vida do Beto, de toda a liderança, toma essa igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a alegria de todos. Em Teu nome que oramos, Senhor. Amém e amém.